Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da Nova Acrópole e hoje falaremos de um assunto muito interessante que com certeza todos já estão vivenciando, pensando na expectativa de poder aproveitar, que é a nossa festa junina e os simbolismos das festas juninas, mais especificamente sobre o São João, o dia de São João que se aproxima no dia 24 de junho, relacionado com o solstício de verão no hemisfério norte com o solstício de inverno no hemisfério sul. Essa festa, essa celebração é comemorada em todas as cidades do país e em todos os países do mundo, não sempre com o mesmo nome, não sempre da mesma forma, mas sempre relacionado com os ciclos da natureza, com as estações e com elementos culturais, religiosos e tradicionais de cada povo e de cada nação. Então hoje falaremos um pouquinho sobre o simbolismo dessa festa junina, que aqui no Brasil recebeu vários elementos das nações europeias, então da tradição cristã, relacionado com Santo Antônio, São João e São Pedro, e mesclou-se também com elementos da tradição indígena, com os elementos da religião, da cultura nativa, e inclusive fez algumas adaptações em relação ao ciclo das estações, pois sabemos que muitas dessas datas comemorativas no hemisfério norte coincidiam com antigas celebrações e datas comemorativas pagãs relacionadas com as colheitas e com o ciclo das estações. Então, algumas das nossas tradições têm características de verão, de inverno, de outono e de primavera, mas que quando trouxemos para o hemisfério sul, fizemos algumas adaptações. Então, podemos ver que a Páscoa, por exemplo, é comemorada na primavera, no hemisfério norte, e aqui trouxemos para o outono, reproduzindo a data, e acabamos adaptando também vários elementos, assim como o Natal, assim como outros elementos do nosso calendário de celebrações. Então o São João não é diferente. O São João ele é uma mistura de elementos da cultura europeia com a cultura tradicional, dos elementos próprios do verão, lá no hemisfério norte, com os elementos próprios do inverno, aqui no hemisfério sul. Então, até por isso, muitos autores vão comentar que o São João, por exemplo, no Nordeste brasileiro, ele é comemorado com tal importância que chega a ser um evento mais importante, superior ao Natal, por exemplo, quando as famílias se reúnem nas fogueiras, justamente porque é um elemento muito próprio do solstício de inverno, a busca desse centro, de sentar ao redor do fogo, de reunir a família, Então, as festas juninas são geralmente celebradas em 3 datas, no dia 13 de junho, que seria o dia de Santo Antônio, no dia 24 de junho, que seria o dia de São João, e no dia 29 de junho, que seria o dia de São Pedro. Então hoje nós falaremos um pouco mais especificamente sobre o São João, geralmente no dia 24 de junho ou ao redor dessa data. Então o São João ele tem como uma das características principais, assim como as demais, a fogueira. Então o fogo ele é muito importante nessa tradição. Inclusive se diz que é uma maneira correta de armar a fogueira de São João, de Santo Antônio e de São Pedro. E na fogueira de São João se diz que seria uma fogueira piramidal de base arredondada, para representar a ideia própria deste santo e desse dia. A fogueira está muito associada lá na tradição com o solstício de inverno, que é o que nós vivemos agora em junho, como representando esse fogo que permanece ardendo mesmo ao longo da noite escura. O solstício de inverno é o momento onde a noite é a mais longa de todo o ano. Então é como se o sol desaparecesse por um instante. Muitas tradições falam dessa ideia, de que nesta longa noite se reuniam para acender fogueiras, para acender velas, para clamar com cantos, com gritos, com tambores, para que o sol acordasse. É como se a noite estivesse tentando engolir o sol, engolir a luz do dia. Mas, apesar da longa noite, o sol renasce e ressurge. Então é comum que na noite do solstício se façam celebrações utilizando esse fogo, representando tanto a ideia do sol que há de nascer, que mesmo que para um dos nossos hemisférios esteja a noite, do outro lado é luz. E o sol invariavelmente completará o seu ciclo e voltará a nos iluminar. Na verdade, através dos movimentos da Terra.
como também representando essa ideia do fogo e da luz espiritual, esse fogo da alma que se mantém aceso mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas noites mais escuras. Após a tempestade, esperamos sempre o amanhecer, a luz do sol. Então esse fogo do solstício representa esse fogo interior, esse fogo do coração, essa luz que sempre deve brilhar, mesmo nos momentos de dúvida, nos momentos de indecisão, nos momentos de escuridão da vida, de desafios, como sendo esse elemento vertical, luminoso, caloroso, vivo, que nos une à essência de nós mesmos, à essência do universo, onde nos conectamos também com os outros, com o coração de todos. Diz um poeta que quando encontramos esse fogo dentro do nosso próprio coração, passamos a reconhecer também o fogo que existe no coração dos demais, no fogo que existe no coração da natureza, da vida, que seria a própria face do divino, a face de Deus no mundo. Então o fogo está muito associado com esse elemento do solstício de inverno. Não é à toa que faz parte do nosso São João. Então o fogo representando esse elemento de união, onde os homens, as mulheres, as crianças, os avós, as famílias, os amigos se reúnem ao redor desta fogueira, que simboliza esse centro, essa ideia, essa força que unifica, esse elemento de calor, esse elemento de amor que reaproxima as pessoas. Mesmo que estejamos em uma longa noite, como algumas vezes estamos em nosso país e no mundo, é importante que nos reunimos ao redor do fogo. É importante que estejamos juntos ao redor daquilo que é sempre vivo, luminoso, caloroso, aquilo que nos permitirá passar por esse momento e relembrar a nossa verdadeira essência e reacender o fogo do sol, o fogo das estrelas, reacender a luz no mundo. Inclusive, na tradição maia, se diz que nessa noite, no solstício de inverno, é a noite que mais tem estrelas no céu. Mas eles diziam que não se devia tentar contá-las, bastaria perceber a sua presença, pois muitas e muitas estrelas só brilhariam, para essas tradições, durante a noite do solstício de inverno. Também relacionado com essa ideia de que era uma noite muito escura e que essas estrelas acendiam várias chamas para convocar o sol, para que ele pudesse renascer. Um outro elemento celebrado em São João é a própria ideia do nascimento de São João Batista, filho de Santa Isabel, e a fogueira que foi acesa neste momento. Então se diz que Isabel, falando com suas familiares de que ela precisaria de ajuda para quando o menino nascesse, teria ouvido de uma delas, de uma de suas primas, como elas saberiam que o menino havia nascido. Naquela época não tinha como ligar por telefone, como mandar um WhatsApp. Então como ela avisaria os seus familiares que chegara a hora do menino nascer? Então Santa Isabel teria acendido uma grande fogueira em frente à sua casa para que as suas primas ao longe pudessem ver e saber que havia chegado o momento, que o santo iria nascer. Lembrando que São João Batista, na tradição cristã, é aquele que anuncia a chegada do Cristo, a chegada do Salvador. É aquele que vai às margens do Rio Jordão e diz que aquele que é maior do que eu está vindo. Quando antes que eu fosse, ele já é. É chegada a hora de que ele cresça para que eu diminua. Ou seja, anunciando a chegada de algo divino, de algo superior, e que precisaria que aquele humano, que aquele elemento pessoal, subjetivo, da personalidade, se diminuísse diante dessa grande luz espiritual, dessa grande sabedoria, desse grande amor que deveria chegar. Então é como se essa ideia do uno, do bem, do divino, do espiritual, estivesse sendo anunciada. E é preciso que a gente deixe um pouco para trás os elementos subjetivos, os egoísmos, a personalidade, para que a gente possa então se unificar nesses elementos universais, nesses elementos divinos. Para que alcancemos uma unidade, é preciso que cada um de nós abra mão daquilo que é pessoal, daquilo que é subjetivo, para podermos então perceber a chegada dessa unidade, desse bem comum, dessa justiça e desse bem para todos. Há um outro elemento muito associado com a ideia de despertar o São João e que de modo geral é muito usado lá no hemisfério norte, no verão,
que são os fogos de artifício, ou os foguetórios, também nesse sentido de representar o auge da vida, que é um elemento próprio do verão. Então esse momento de ápice, de esplendor, de explosão e abundância da vida e da natureza, que o verão representa, é como o meio-dia da natureza, das estações do ano, o sol no seu plene, no seu cume, as árvores dando seus frutos, mas também representando esse despertar do santo, esse despertar do sol. Então é comum que em algumas festas de São João se faça esse foguetório e cante aquela canção, acordai, acordai, acordai João, para despertar o santo que está para nascer. Outros elementos relacionados também com a música, com a dança, com a fogueira, vêm lá da tradição celta, que é a ideia das danças ao redor da fogueira, algo próprio da cerimônia de Iule na tradição celta, que é a cerimônia de solstício de inverno. Então se faziam danças ao redor da fogueira, como que para representar também essa ideia do movimento cósmico, da vida, da natureza que acontece ao redor deste centro, deste fogo, que é o Sol. Se dizia então que essas danças ao redor do fogo eram capazes de purificar os pensamentos, as emoções e até mesmo as doenças físicas daqueles que delas participassem. Então muitos buscavam essas grandes cerimônias de Iule, de solstícios de inverno, para poder dançar ao redor das fogueiras ou pular as fogueiras, e isso geraria um processo de cura, de purificação, de transmutação da nossa matéria física pelo fogo, que representa esse elemento sagrado, esse elemento espiritual. Também na tradição celta se via a ideia do mastro com fios. Então era comum que se estendesse no centro da festa, da cerimônia, um mastro muito alto com vários fios nas cerimônias de Beltane, que é no solstício de verão, relacionadas com a vida, com a fertilidade. Então esse mastro como sendo esse centro da vida, esse elemento fecundador, esse elemento de fertilidade, de transferência da vida, que fecunda a terra, que fecunda a natureza, e os fios que dele se espalham como sendo os seus ramos, as suas ramas, as suas linhagens, os seus galhos, a vida que se espalha. Então o mastro, tanto quanto a fogueira, estão presentes na festa de São João. Inclusive há um pesquisador chamado Richard Burton que vai comentar que as festas de São João têm tanto os elementos do inverno celta, do Iule, como os elementos do Beltane, ou Beltane, que é o verão. Tanto as festas relacionadas com a manutenção dessa luz espiritual, desse processo de busca interior, de encontro e de unidade, como os elementos da expressão da vida, que é o verão, da fertilidade, da proliferação e da expansão da vida e da força da vida. Na festa de São João, além dessa origem do mastro, como a gente falou, tem também a origem do mastro na tradição cristã, pois no próprio nascimento de São João, como nós já comentamos, além da fogueira, Santa Isabel também armou um mastro bem alto com várias fitas, para que as suas primas então pudessem saber aonde era a sua casa e como encontrá-la. Então uma grande fogueira e um grande mastro teriam anunciado o nascimento deste santo, deste que posteriormente anunciaria a vinda do próprio Salvador, do próprio princípio divino no ser humano, a ideia do Cristo. É interessante que a tradição cristã então vai unir diversos elementos do inverno e do verão nessa cerimônia, nessa tradição, em homenagem a São João. Então, vários elementos como caminhar sobre o fogo, há algumas tradições, alguns locais, em que se celebra, por exemplo, caminhar na brasa da fogueira de São João. Então, aquela brasa que acumula uma quantidade de cinza por cima, sendo possível pisar sobre ela sem queimar os pés, e aqueles que tivessem coragem de caminhar sobre a brasa teriam então o seu corpo, a sua alma, a sua mente, como nós falamos lá da tradição celta, purificados ou curados das enfermidades, como uma prova de coragem, de fé, de devoção e de compromisso. Então, caminhar sobre o fogo, dançar ao redor do fogo ou pular a fogueira representariam essa ideia de buscar a purificação pelo fogo. Inclusive há
dentro da tradição cristã, da tradição gnóstica cristã, a ideia do INRI, que comumente é interpretado, né, como a ideia de Jesus Nazareno, rei dos judeus, e há alguns autores lá do início, né, da era cristã que diriam que essa sigla significaria Igni Natura Renovatur Integra, a ideia de que a natureza se renova inteiramente pelo fogo, ou que o fogo é capaz de renovar toda a natureza, de transmutar toda a natureza. Fogo como elemento de purificação, de transmutação, como ele faz com a matéria, sendo capaz de transformar, por exemplo, uma lenha, um carvão, algo opaco, algo material, em uma fonte de luz e de calor. Geralmente, um elemento interessante também para comentarmos é que São João Batista costuma ser representado como um menino junto com um cordeiro, né, com um carneiro ou caminhando sobre ele, ou com um carneirinho no colo. E esse também é um símbolo interessante relacionado com a ideia do Agnus Dei, do Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrificial, no bom sentido, como representando esse elemento que vai dar a sua vida pelo bem, pela ideia da humanidade. Então, como representando essa própria ideia da vinda do Cristo, como aquele que vai se sacrificar, no sentido de sacro ofício, aquele que vai abrir mão de algo pessoal para trabalhar em prol de uma unidade, para trabalhar em prol de algo universal, de algo que é o bem para todos. Então, representando, por exemplo, os lenhos, as madeiras da fogueira, que como que se oferecem neste trabalho sagrado de se tornarem fonte de luz, fonte de fogo, fonte de calor, aonde se poderá iluminar a noite escura, aonde se poderá encontrar calor na noite fria, aonde se poderá preparar os alimentos. Inclusive este símbolo é presente em várias tradições. Lá na tradição indiana, o deus do fogo, chamado Agni, geralmente é retratado caminhando sobre um cordeiro, montado sobre um cordeiro. Ou seja, essa ideia de algo pessoal que vai se entregar, que vai abrir mão dos seus interesses em prol de algo superior, de algo divino que vai nascer daquilo. Então, esse cordeirinho com o menino, São João Batista, representa essa própria vinda desse princípio divino, universal, que vai realizar um trabalho sagrado, um ato de sacro ofício, um ato de inegoísmo, um ato de generosidade em prol da ideia do bem, em prol do bem para todos. Então, para que a gente caminhe para um encerramento e uma síntese desse vídeo, vale refletirmos a importância e o valor destas cerimônias, destas celebrações, pois todas elas nos permitem acompanhar esses movimentos e esses ciclos próprios da natureza, com que a gente se comunique mais com o universo, com a terra, com a vida ao nosso redor, e não fiquemos à parte, alienados de todo esse processo natural. O ser humano é parte intrínseca da natureza, não somos separados dela. E precisamos compreender o papel que a gente cumpre na natureza e o papel que a natureza cumpre em nós. Por isso, então, as cerimônias, as celebrações são tão importantes para nos propiciar essa união com os processos naturais, com os ciclos da natureza. E isso nos dá também marcos importantes na nossa vida de reflexão, de aprendizado e de amadurecimento, de compreensão da vida e das suas ideias. Se diz que com a mente somos capazes de compreender o mundo e com o coração somos capazes de participar dele. Então não basta apenas que expliquemos o significado, o simbolismo ou porquê que isso era celebrado. É preciso também que a gente busque no nosso coração se conectar com essas ideias, sentir e viver esses momentos tão especiais e tão profundos. E eu garanto, aquele que abriu o seu coração e buscar de fato viver esses momentos e essas ideias, vai se sentir tocado, inspirado, emocionado por esses sentimentos e por esses símbolos tão profundos e verdadeiros. Quem vive um Natal, um São João, uma Páscoa ou todos esses elementos de forma profunda e verdadeira, vai encontrar algo muito real em si, na natureza e naqueles que estão à sua volta. Certamente esses momentos têm um poder de nos levar a pensar sobre a vida e a pensar sobre a maneira de viver e de nos relacionarmos com aquilo, com aqueles que estão à nossa volta.
Então, neste São João, que possamos viver profundamente essas duas ideias. Essa ideia de um recolhimento próprio do inverno, não como uma retirada da vida, mas sim como um voltar-se para dentro, como um olhar para o nosso coração e encontrar o que de fato é a nossa chama, o nosso fogo, o que em nós se mantém vivo, aceso, presente, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. Quais são as coisas que podemos confiar como sendo o nosso centro, os nossos fundamentos mais profundos e inabaláveis? Qual é o nosso sol, né? Tanto dentro de nós como na vida à nossa volta? E também que seja um momento de confraternização, de união com aqueles que estão conosco, com aqueles que também orbitam sobre essas mesmas ideias, sobre essa ideia do amor, sobre essa ideia do bem, sobre essa ideia da família, da alegria, de manter a vida acesa, mesmo no inverno. E também este momento relacionado com o verão, que se associou muito propriamente à festa de São João, que é essa explosão da vida, a dança, a música, a diversão. E aqui para nós, de modo geral, conseguimos viver muito bem essas duas ideias, né? Que é a ideia de trabalhar dentro um aprofundamento, uma identidade, um reconhecimento e também trabalhar fora uma união, uma fraternidade, uma alegria de viver. Que possamos, com essas ideias, viver um São João mais profundo, mais significativo e que seja um belo São João e que todos tenham belas festas juninas e nos vemos por aqui para outras reflexões. Até mais!